Maravilhoso! Estamos aqui em mais um episódio chamado de terceiro para falar com os médicos de elite. E, nesse episódio, um assunto significativamente delicado, que é vida pessoal e relacionamento. Para pessoas profissionais que dedicam a vida aos outros, fazendo tão bem para os outros, às vezes não conseguem fazer bem para si mesmos e nem para os seus. E isso não significa que não ama, que não gosta, que não quer. Só significa que em algum momento se perdeu. E aí, às vezes, tem dificuldade de recuperar, reconquistar, retroceder um pouco, olhar de fora, ou pedir para que alguém olhe de fora e oriente um caminho. Então a gente vai falar de tudo isso aqui. E eu já vi aí uns olhares refletindo na vida o que aconteceu, mas você que está aqui é médico, é médica, tem uma vida pessoal, tem uma vida de relacionamento, uma vida conjugal, uma vida paternal, maternal, etc. Tem família. E a sua carreira, a sua profissão, a sua formação impacta diretamente nisso. Porque a vida na medicina é uma vida missionária. Né? Praticamente, não sei se todo mundo enxerga desse jeito, mas quando alguém pede socorro, você não diz não. Você tende a dizer sim. Só que aí, às vezes, para dizer sim para quem você quer ajudar a salvar, você diz não para si, você diz não para quem você ama. E isso gera uma série de conflitos emocionais e interiores, né? Internos. Antes da gente começar a falar disso, me diga, Ana, quem tu és e o que você faz para que as pessoas que estão aqui assistindo pela primeira vez te conheçam. Boa. Então, eu sou Ana Paula, Ana, sou neuroradiologista, sou mineira, mas moro em São Paulo já tem 8 anos e trabalho aqui em alguns hospitais, clínicas e tenho também um projeto de educação digital com mentorias, aulas, cursos na área de neuroradiologia. E da parte pessoal aí também, né? Minha família é mineira, todo mundo mora em Minas, mas fiz muitos amigos e relações aqui em São Paulo. Então, eu sou uma pessoa feliz aqui, por assim dizer. Legal. Lito? Marcelão, é um prazer estar aqui de novo com vocês, nosso terceiro episódio. Então, assim, meu nome é Paulo Agnolito, eu sou médico radiologista lá em Ribeirão Preto. Meu apelido aí é Dr. Lito, né? O pessoal me conhece como Lito, que é o finalzinho do sobrenome. E eu faço radiologia musculoesquelética. E há uns 3 anos que eu estou inserido no digital. E aí conheci esse pessoal aqui de elite. E a gente tá tentando começar um projeto diferenciado aí. Já começou para transformar a vida pessoal, profissional e financeira das pessoas. Já demos o start. É isso, que bom ter você aqui. Doutora Fernanda. Eu sou a Fernanda, eu sou radiologista também, trabalho na área de músculos... Olha eu. É a área nobre. Não, senti um recalque aí, hein? Puxou o músculo na oreada. Trabalho com abdômen e pelve. Trabalho em Maringá, eu sou carioca, mas morei a vida toda em São Paulo, fiz toda a minha formação em São Paulo e há 10 anos estou em Maringá. E lá eu assumi essa parte de medicina do abdômen e pelve numa das clínicas grandes lá, mas hoje eu tenho uma área grande da minha vida focada para a parte digital, que é onde eu dou as mentorias, né, nessa área de abdômen e pelve. Maravilha, doutor Marcelo Kirschenbaum. Então vamos lá, sou Marcelo, médico radiologista de formação, mas hoje, acima de tudo, um vendedor, mentor da mentoria MedMakers, que está acelerando o resultado de vários médicos, inclusive das 2 colegas aqui. E falando de relacionamento, hoje eu sou um vendedor apaixonado. Apaixonado pelas vendas e apaixonado pela Nathalie. Então, ó. Maravilhoso, Muito maravilhoso. bom, muito bom. Gente, a pergunta clássica, quando a gente fala de vida profissional e relacionamento, e vida conjugal e etc e tal, como que equilibra isso, né? Como que equilibra? Me diz aí, Ana, como equilibra isso? Ó, essa é a pergunta de milhões, né? Eu acho que nós todos estamos tentando equilibrar os pratinhos aí, que não são poucos, são vários. Eu acho que a melhor forma de equilibrar é fazer uma boa gestão de tempo. Talvez seja assim... nossa vida nada mais é do que tempo, né? E essa gestão, que é
o que você vai fazer em cada pedacinho ali do seu tempo, eu acho que é um desafio, com certeza. Ter um tempo pro trabalho, família, cuidar da saúde, lazer, os pilares ali que você tem. Eu, particularmente, eu tenho uma tendência pessoal a ser workaholic. Então, se eu não puxo o freio, eu só vou. Trabalho. Começo 7 e acabo, se eu não puxo o freio, 11 da noite. Então, assim, naturalmente eu gosto de trabalhar. Eu me sinto útil, me sinto bem, me sinto viva. Mas eu sei que a minha vida não é só isso. Então, esse freiozinho ali de falar, não, segunda noite é academia, quinta noite eu vou fazer um esporte, sexta eu vou tirar um turno tal para não fazer nada. Então, esse freio, eu acho que a gente, cada um aí, obviamente, no seu perfil, né? Tanto o freio quanto definir os pilares aí do que é importante na vida, isso é um desafio, para mim, muito grande, eu acho. Eu vou continuar com você e fazer uma pergunta bem direta. Você já perdeu alguém pro trabalho? Eu já afastei de amigos porque eu tava trabalhando muito. Felizmente, família e relacionamento afetivo, não, porque eu acho que são pessoas, às vezes, um pouco mais compreensivas com as nossas oscilações, né? Mas amigos, sim, eu já afastei de amigos por trabalhar muito em alguns momentos da vida. O que é muito ruim, né? Mas os bons amigos, assim, felizmente eles também continuam, eu acho. E o seu antídoto é a disciplina na rotina. Eu acho que sim, o meu antídoto para não ter um burnout é ter uma vida disciplinada que me dê tempo e organização ali na semana para fazer outras coisas que não trabalho. Doutor Lito, como que você lida com essa realidade ou como você vê essa realidade na vida dos médicos que você ajuda, esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional com tanta demanda, às vezes não é a realidade de todo médico, mas de alguns médicos, de estar num momento pessoal, familiar e tocar o telefone e ter que dizer não para alguma coisa que queria estar vivendo e não pode. Como você lida com isso? Marcelão, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que me ajuda muito nesse sentido é que a minha esposa, ela, assim como eu, é médica também. Então ela entende boa parte das coisas que a gente vivencia. E a segunda coisa que tá me ajudando, assim, absurdamente no momento, é que a gente, já faz 2 anos que a gente virou pai e mãe. A gente arrumou uma menininha, uma filha. E aí, cara, como parte de educar um ser humano em crescimento, né, é você transferir regras, limites. E como é que você vai transferir regras e limites, organização da sua agenda, da sua vida, se você não tem? É muito fácil ensinar falando. Falar um monte de coisa sem você aplicar, mas é muito melhor você ensinar pelo exemplo. Então, a gente está utilizando o momento atual, eu e minha esposa, como um jeito de reorganizar até a nossa vida pessoal. Regras, horários. Isso que a Ana falou, tal hora é para isso, tal hora é para aquilo, agora não é hora disso. E isso está sendo um baita de uma modificação na nossa vida pessoal, assim, muito mais do que eu imaginava. Eu achei que ia ser um negócio extremamente difícil, e eu não estou dizendo que é fácil criar uma criança, mas a partir do momento que a gente interpretou dessa maneira, enxergou dessa maneira, que pode ser uma oportunidade da gente aprender também, tudo melhorou muito, assim, tá sendo muito bom. Doutora Fernanda. Olha, talvez eu destoie um pouquinho aqui de todo mundo, tá? Porque eu tenho 3 filhos e eu confesso que é tudo assim, quando você passa do primeiro para o segundo, dobra, né, o trabalho. Mas quando você passa para o terceiro, ele multiplica por 1000, assim, sabe? A coisa sai completamente do controle. Tem sempre alguém pedindo alguma coisa em algum momento que você achava que ia estar usando para fazer uma outra coisa. Então, quando você fala em equilibrar os pratinhos... Segunda noite, fazer tal coisa. Não, né? Quando O você seu fala em tempo não é equilibrar mais teu, né? eu brinco que eu não equilibro os pratinhos. Eu escolho qual pratinho eu vou jogar no chão cada dia. Então, eu falo assim, o que eu vou jogar no chão hoje? Hoje não vai dar para ir na academia. Plá. Aí amanhã. Amanhã não vai dar para levar e buscar todo mundo. Vou arrumar um motorista para me ajudar. Plá.
E hoje? Hoje não vai dar para trabalhar de tarde. Hoje eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer com as crianças. E plá. E graças a Deus a semana tem 7 dias, que aí eu posso jogar um pratinho no chão por dia e no final da semana eu até que consegui fazer bem. tudo e Sobrevive me bem. sair bem. Exato. Então eu acho que talvez até para a mulher ainda seja mais complexo do que para o homem essa história de equilibrar os pratinhos, porque existe, né, uma coisa de que a mulher que tem que dar conta ali de tudo relacionado às crianças e quando são várias crianças ainda piora bastante a coisa. Mas eu tenho conseguido fazer esportes que para mim é realmente assim o que há para me manter saudável mentalmente. Então eu sou muito do esporte com bola, assim, então quando dá para eu ir no vôlei, quando dá para eu jogar beach tennis, quando dá para eu, sabe, e inclusive por conta da minha filha eu entrei no hipismo também. Uau. Então assim, eu tô sempre dando uma escapada, não tenho feito nada certinho. Tipo, toda tal dia é tal coisa, isso não, mas eu tenho conseguido assim, escolhendo um pratinho por dia para jogar no chão, eu tenho conseguido até que administrar, assim, sem deixar nada Então, muito... você criou mecanismos para que aquela cobrança de ser perfeita não te sobrecarregasse, né? Porque, de Sim, certa forma, eu assumo que eu não sou perfeita, que eu não dou conta de tudo, mas acabo dando de um jeito talvez torto, mas que funciona para mim. E é libertador, né? Você achar que você não consegue fazer tudo, É. né? Não, Você assumir, eu não consigo fazer tudo, né? Exato. Porque Isso aí ninguém consegue, são né? muitos anos de terapia, né, Fê? Muitos anos de terapia. Porque pra você poder falar assim, poxa, eu jogo um pratinho. Eu jogo. Qual por pratinho, dia, qual o pratinho que eu vou jogar tem no que ter chão? É esse aqui. Tem que estar muito bem resolvida com os próprios limites ali. Ai, não dou É conta. legal. Não tem Que jeito. legal. Marcelo, como é que você faz? Quem disse que eu faço? Não sei. Bom, primeiro, eu não acredito no equilíbrio. Eu acho que quem diz que a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que ter, na verdade, pequenos pactos, acordos e tentar chamar quem convive com a gente para os nossos ideais. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu faço reunião com o mentorado 10 da noite, 11 da noite, 9 da noite. E isso aí tá acordado com a minha esposa e com meu filho. Você perguntar para ele, papai trabalha com o quê? Hoje ele fala, com reunião. E reunião para quê, filho? Para ajudar as pessoas. Então, assim, já tá acordado com ele isso. Então, é um desequilíbrio, só que é um desequilíbrio Equilibrado. combinado, né? Então, tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que escolher uma coisa ou outra. E esse desequilíbrio, para mim, é o que me traz mais crescimento, são os momentos que eu tô mais desequilibrado nesse sentido, né? Desde que esteja combinado com todo mundo que tá em volta. Maravilha. A gente passou por essa questão, mas agora eu quero olhar porque vocês estão à frente de outros médicos, né? Vocês são mentores, são líderes, são treinadores de outros médicos, né? Não à toa vocês se uniram e criaram um programa ainda maior, que é o Médico de Elite, para orientar cada vez mais médicos. E é bonito vocês, sendo líderes e mentores, reconhecerem seus limites. E por que eu estou tocando nisso? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes para você ter saúde mental é você se conhecer tão bem que você conhece os seus limites para não permitir que a cobrança social do meio, alheia, a comparação, te queira ou queira te tornar alguém que você não é, né? Só que estando à frente de outros médicos, vocês devem ter relatos talvez bem mais complicados que os de vocês, né? Que se colocaram à frente desses médicos. Qual que você identifica hoje, Fernanda, ser a principal dor de um médico, de uma médica, quando o assunto é vida pessoal, saúde mental, relacionamento? Olha, pelos meus mentorados, que eu tenho tido bastante conversa, assim, principalmente quando a gente faz a call para poder conhecer mesmo a pessoa, saber qual é a dificuldade que ela está tendo e ver se a gente vai poder ajudar através do nosso projeto, né? O que eu vejo bastante são, na maioria, mulheres que estão com essa dificuldade de conciliar nascimento de filhos, crianças pequenas, com uma retomada
da vida profissional, entendeu? Então, às vezes, isso acaba gerando uma conexão muito grande, porque eu sei o que elas estão passando, eu já passei por isso, e eu consegui retomar a minha vida profissional, apesar de eu ter tido um momento onde eu falei, agora eu quero ser mãe, e eu vou deixar a minha vida profissional. Eu não parei em momento nenhum, mas eu também não estava naquele momento de investir nela, porque eu estava, não, agora eu quero ser mãe. E aí eu curti bastante, e aí teve um momento que hoje eu ainda curto muito, acompanho os meus filhos em competições, cada um faz um esporte diferente, a minha pequenininha ainda nem começou nessa fase, eu não quero nem ver a hora que tiver um terceiro esporte para eu acompanhar, mas eu me esforço bastante, justamente para ter a liberdade de conseguir estar com eles nas viagens para as competições. Então, eu entendo muito essa dor dessas médicas que estão ali querendo retomar, às vezes, alguma coisa que deixaram para trás por conta de quererem ter esse sonho de ser mães e às vezes, 1, 2 filhos, né, que acabam atribulando bastante a rotina. Então, eu vejo que isso é uma dor muito feminina. É uma dor que elas trazem. Eles trazem a insegurança no laudo, tudo, mas não trazem. Ana, que não é casada e não tem filho, concorda com isso? Concordo, porque eu tenho muitas amigas e colegas, assim, que passam por isso também. E a gente trabalha em sala de laudos, né? Então, para você ter uma noção, é mais ou menos assim. Tem uma sala desse tamanho, tem 10 pessoas trabalhando, que entre um laudo e outro estão conversando, desabafando da vida, reclamando do salário, desabafando do colega. Então, é uma terapia conjunta diária. E a maternidade é um assunto, assim, recorrente na sala de laudos. Sempre tem alguém falando, porque meu filho aconteceu isso, aconteceu aquilo, escola tá cá. Tem várias pautas de maternidade que realmente são levantadas por mulheres, né? O homem não levanta tanto essa pauta ali na sala de laudos. Então, acho que esse realmente é uma dor, assim, não da mulher médica só, mas acho que na mulher no mercado de trabalho é difícil conciliar mesmo. Todas né? que trabalham, né? Ou fora ou dentro também, porque dentro de casa não é nada reconhecido. Tudo que eu você não faz... tenho essa dor, mas eu sei que eu quero ser mãe, né? Eu sei que possivelmente eu vou ter também, né? E eu acho que a outra coisa é a questão de, o tempo de cuidado, de autocuidado. Isso também é uma coisa, também é um problema recorrente, né? Tem a maioria dos médicos, não sei se a maioria, né? Não tem essa estatística, mas muitos médicos não dormem bem, não fazem atividade física, se alimentam muitas vezes mal, né? Tem índices, assim, a gente até falou em um dos nossos episódios aqui, índices de ansiedade, burnout, depressão, índices de problemas mentais altos, assim, muitos tomam remédio para dormir, remédio para ansiedade durante o dia. Então, a saúde do médico, embora ele cuide de pessoas, a saúde dele muitas vezes é colocada de lado nesse processo também. Assim, muito. Tô falando porque talvez você não tenha percepção, assim, disso, mas o médico se deixa muito de lado o tempo inteiro. Sabe o que eu ouvi recentemente? E eu vou jogar a bola pro Marcelo. Que a expectativa média de vida dos médicos é abaixo da expectativa média da população. Eu ouvi isso esses dias, tem 15 dias, 20 dias. Se você pega a expectativa média da pessoa que não é médico, vai dar uma determinada idade. O médico é 5, 7 anos abaixo. Você já foi esse médico completamente desordenado, desorganizado, que dormia mal, comia mal, se relacionava mal e olhava pro espelho e não sabia nem o que estava fazendo? Tava vivendo que nem zumbi? Sim. E na verdade, isso é um cuidado diário, né? Que a gente tem que ter. Eu, por exemplo, ganhei uns quilinhos aí, agora eu tô lutando para perder. E se a gente descuidar, rapidinho vai, né? A gente vai, solta o freio de mão e começa a dormir mal. Qual foi a sua pior fase? Minha pior fase foi quando eu tava completamente na corrida dos ratos. Conta sobre isso. Trabalhando para pagar um boleto atrás de boleto e sem a percepção de fora. Então, quando você tá muitas vezes envolvido, né, nesse tanto de problema, você não consegue olhar de fora e ver, puto, o que eu posso fazer aqui? Para quem que eu posso pedir ajuda? Você nem sabe pedir ajuda porque você tá... Nem sabe que precisa de ajuda, né? Você tá tão no problema, então foi uma fase muito ruim. Você entende que aquilo é o normal, né? Você olha pro lado, tem um monte de gente fazendo igual. Trabalhar 17 horas por dia passa a ser o normal. Então, a expectativa dos médicos abaixo provavelmente está relacionada à ansiedade, depressão,
inúmeras noites sem dormir ou mal dormidas, uma cobrança muito grande. E outra coisa que eu vejo que tá fazendo muita gente ficar doente é comparação, tá? Ver a rede social e achar que é tudo maravilhoso. Então, não se compare. Você tem que se inspirar numa pessoa. Comparação é a mãe da merda. Então, você não sabe o que aquela pessoa tá passando, você não sabe a dificuldade que ela teve que superar. Então, tente se inspirar nas pessoas e não se comparar nas pessoas. Por exemplo, a gente vê a Fernanda na mentoria, no Instagram dela. Você imagina que ela quebra Não. um pratinho por dia? Ai. Não imagina? Mas A nossa- acontece. a nossa Agora ela... doutora Barbie, a Quem doutora Barbie vai imagina quebrar isso? pratinho, entendeu? Nunca. Então você se compara Você só com o perguntou lado qual é a bom pior da pessoa. fase dele. Eu acredito que hoje eu estou numa fase de transição entre aumentar o meu projeto digital e reduzir o meus períodos de lauda, assim, né? E essa fase de transição, eu estou no momento do meio, onde eu ainda não consegui reduzir aqui, mas eu já aumentei aqui. Então, hoje, apesar de eu ter plena consciência de que eu tô numa fase de transição, eu tô, acho que no período mais louco da minha vida, assim, caótico, somando projetos que eu acredito e que eu quero participar e que eu sei que vão também me ajudar a fazer essa transição, mas hoje eu tô num período, assim, de loucura. mas Só falar uma coisa aqui muito interessante. Não viva por rotina, viva por projetos. Se você vive na rotina, geralmente você você é incluído na rotina de outras pessoas. Quando você vive por projeto, isso é um protagonismo seu. Então, os médicos, na grande maioria, vivem por rotina. Então, eles não têm poder de nada. Se você começar a uma perspectiva diferente de viver por projetos, é libertador. Entrando na fase de viver por projetos e saindo do projeto dos outros. porque a gente brincou reduzindo. aqui da nossa doutora Barbie, né? A nossa doutora modelo aqui. Mas, onde eu quero chegar é o seguinte, você tá nessa fase desafiadora, mas você não tá como a Ana descreveu que muitos médicos vivem. Não. Então, a que você atribui isso? A quebrar um pratinho por dia? Com certeza. A quebrar um pratinho A ter por consciência dia. do que é a prioridade? Como que é isso? Porque é importante isso. Porque assim, Marcelo, eu a vida inteira eu tive muito como prioridade para mim, família. Eu sou fissurada pela minha família, tanto as minhas primas que moram no Rio, que eu vejo uma vez por ano, minha mãe, meus irmãos que moram em São Paulo, longe de mim, eu moro em Maringá e tenho aquela coisa de mãe que junta os pintinhos no ninho, assim, eu sou muito agarrada com a família. E eu costumo fazer, assim, o esforço que for necessário para estar junto. Então, por exemplo, no último feriado, eu peguei um avião de Maringá para São Paulo, depois dormi em São Paulo, peguei o carro emprestado da minha mãe, viajei 3 horas para chegar em Itatiaia para encontrar minhas primas do Rio. Passei o feriado lá, na volta foram 7 horas de viagem de volta para dormir em São Paulo. No dia seguinte eu perdi o voo e tive que voltar de ônibus leito à noite. E eu falo, valeu cada segundo. Porque eu me esforço o quanto for preciso para eu estar com as pessoas e viver momentos. E eu acho que isso é o que salva a minha sanidade mental, assim. É o que me faz ter forças para aguentar todas as batalhas que eu tenho que enfrentar no dia a dia. É o que enche o meu tanquinho de amor, sabe? Assim, quando você volta fortalecida de encontros assim. Então, eu acho que é isso que me mantém... E a terapia, claro. Terapia e atividade física, você falou Atividade também, física, né? que eu amo de paixão, Terapia, atividade Eu física. aprendi Amigos, essa frase, tudo. Eu aprendi essa frase com um amigo meu, Pedro Quintanilha, que disse assim: nenhum sucesso profissional justifica fracasso na família. Que é o que você está falando. Você fez o mesmo esforço que você faria pela sua profissão, por alguém que depende do seu conhecimento, que vai ser salvo, ajudado, medicado, etc., tratado, você fez para manter aquilo que te sustenta. Exatamente. Né, que te faz viver nessa correria de agora da transição, mas você tem apoio, você tem porto seguro. O problema é quando a pessoa perde o porto seguro. E aí, o que o Lito faz para não perder esse porto seguro? Você tem uma rotina matinal, você tem uma coisa na qual você se apoia. O que é, além, né, de ser médico?
fora do atendimento, o que que o Lito faz e é? É excelente, assim, essa pergunta, né? Ela vem em encontro que a gente tá conversando aqui. E eu vou trazer assim, um clichê máximo do Flávio Augusto, que é que estabilidade não existe, né? Então, a gente tá com uma filha de 2 anos, e aí a minha resposta anterior parece que tudo é perfeito, que tudo é muito fácil, que tudo é muito simples. E, cara, nesses 2 anos a gente viveu, eu e minha esposa, vivemos momentos bem desafiadores, pra falar uma palavra bonita, assim, né? E aí, indo em encontro ao que eu acabei de falar, estabilidade não existe. Você tem que estar o tempo todo cultivando ali o relacionamento. Mas eu decido cultivar, porque pra mim é um negócio importante. Então, respondendo a sua pergunta, hoje em dia meu grande porto seguro é chegar em casa, tá lá minha esposa, minha filha me esperando, e eu sei que eu vou poder trocar ideia com ela, e ela vai me dar uma visão, geralmente ela consegue me dar insights que eu não consigo ver no dia a dia. E nesses momentos mais desafiadores, eu poderia ter chutado tudo, falando, cara, isso aqui não tá valendo a pena, sabe, pirou, tá falando bobeira. E não, cara. A gente saiu daquela fase de estresse ali, reorganizou, baseado exatamente nisso que você falou, na rotina. Então eu tava fazendo a meia-culpa que tava sendo um cara ausente, não tava dedicando tempo pra ela, pra minha filha. E aí eu falei, não. Aí eu consegui enxergar, né? Tive o insight de poder enxergar. E falar, cara, não. Decidi ter um filho com ela. E o filho a gente vai criar em conjunto, e não sozinha. Não é responsabilidade dela criar do filho e eu ganhar dinheiro. Não é pra ser assim. Não foi isso que a gente combinou lá atrás. Se tivesse sido combinado assim, beleza. Mas não foi isso que eu combinei. Não foi isso que eu sugeri pra ela. Então, eu revi alguns processos, revi algumas coisas da minha rotina do dia. Criei tempo. Quando você falou lá num episódio antigo aí, não lembro exatamente qual, o Marcelo falou, quando você quer, você dá um jeito. Não foi isso que você falou? Dei um jeito, né? Vou falar uma palavra aqui que ia ser blindada, não vou falar, mas eu criei um jeito, dei um jeito. E aí as coisas milagrosamente começaram a melhorar. Olha que coisa, parece milagre. É interessante que parece bobo, né, o que eu vou falar, mas é como se você olhasse para sua vida atual, e é importante que o médico, a médica que está ouvindo isso, reflita sobre esses relatos e olhe para sua vida como um paciente. E encontre o diagnóstico. Onde não vai bem aí? E aí pega o receituário e receita. Uma hora com a minha esposa, uma brincadeira com meu filho, um exercício físico, uma vida financeira organizada. E lembrar disso, não tem nada garantido, não tem nada estável, nada vai durar para sempre se você não colocar energia para aquilo lá. Até me arrepiou falar isso, porque é como se você se desse ao luxo de dar um atendimento a si mesmo. Enquanto você está gastando tanto tempo para atender os outros. Foi uma reflexão que veio aqui para mim, porque é interessante como vocês se uniram para ajudar médicos e vocês, porque nada tem estabilidade, vocês lutam para manter a vida de vocês. Com certeza. Né? E é por isso que vocês têm propriedade para guiar um movimento de médicos de elite, que tem a vida pessoal, profissional e financeira organizada. Né? Porque é incrível como uma classe tão necessária, às vezes vivam, né, coisas tão desordenadas. Quem é que vai imaginar, né, que a classe de médicos e médicas... fala da parte do suicídio, depressão, ansiedade, na gestação também, parece que dentre as médicas, o índice de parto prematuro é acima do resto da população. Poxa. Aquele silêncio, né, que faz. Vamos lá. Você falou de autocuidado, mas eu vejo também que em algum momento vocês sentem ou sentiram ou veem que os médicos que vocês ajudam sentem que a família, às vezes a sociedade, cobra de vocês uma perfeição que ninguém consegue atingir. O que isso gera emocionalmente para vocês? Porque de mim não se cobra perfeição, mas eu tenho margem. Né? O médico não tem margem, porque é um erro, e dependendo da área, né, um mínimo erro é fatal, e aí tem essa cobrança emocional também. Eu posso até contar uma história aqui dramática depois, mas eu quero que vocês falem sobre isso, porque emocionalmente é uma cobrança muito pesada, né?
eu acho que sem dúvidas, assim, da sociedade, da família, mas eu acho que de nós mesmos também. A gente cresce um pouco com essa pressão. Eu não sei de onde vem, mas os médicos, quando a gente conversa, assim, entre nós, acho que todos já têm um senso de autocrítica e autocobrança elevados, assim. Não sei se isso faz parte ali da escolha da medicina ou se isso veio de fora e foi adentrando e a gente se tornou assim, né? Mas, assim, você pode até olhar, tudo que vem do médico tem um sensacionalismo maior, né? Ah, calorada de medicina na cidade tal, vê médicos bêbados, Você não vê uma chamada dessa para outras classes. É muito raro. Bêbados no bar. Publicidade. Não tem. Então, o médico bebe, nossa, ele bebe. O médico fuma, ele fuma, né? Tudo tem um impacto, eu acho que bem, de julgamento ali, acima da maioria das vezes, acima do basal. O médico E aí, vende. o Cobra. médico vende, cobra, pelo que faz, etc. E aí eu acho que a gente enraiza isso e depois nós mesmos temos dificuldade de não nos cobrar tanto, né? Então, poxa, sei lá, às vezes eu sinto culpa porque tem 3 fins de semana que eu não trabalho. É como se fosse assim, nossa, mas tem 3 fins de semana que você não trabalha? Você tá se dando esse luxo na sua vida. O que está acontecendo? Você vai perder seus empregos, sabe? Assim, existe uma culpa. Eu acho que o sentimento de crítica, culpa, julgamento, ele tá sempre presente. A diferença é que você faz terapia, você faz isso que o Marcelo falou, né? Que é sair de si e se observar de fora. Acho que isso é muito bom. No processo de terapia, a gente faz isso, né? Que é o tempo todo se autoanalisar. Você sai, olha, a Ana Paula tá fazendo isso e aquilo. Então, eu acho que nessas horas a gente percebe essa crítica, julgamento, culpa e vai tentando quebrar isso. Mas é difícil, é desafiador. Você sente isso? Já sentiu, Marcelo? Ou vê nos médicos que você ajuda essa cobrança? E eu sempre brinquei, mas tem um fundo de verdade. Tem uma frase muito famosa que é: o trabalho danifica o homem. Caraca, essa eu nunca tinha ouvido, não. Que é esse trabalho exaustivo que não vai te levar a lugar nenhum. Você provavelmente vai infartar cedo, vai estar hipertenso, ansioso, depressivo. Então, eu falei que não existe um equilíbrio, mas você tem que dosar também até que ponto você consegue ir, né? Não dá pra você tentar abraçar o mundo. Em relação ao perfeccionismo do médico, é o que você falou, né? O cara é cirurgião, ele não pode se dar ao luxo de errar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que ele vai errar. Vai errar. E ele tem que entender como que ele vai levantar desse erro. Lógico que ele não vai errar de forma intencional, mas ele tem que estar no radar dele que em algum momento da vida dele, ele vai errar. E aí já tem que trabalhar o mental antes, né? Com certeza. Mas o negócio é que, por exemplo, o cirurgião, ele não pode errar numa cirurgia. Mas na vida banal, básica, sei lá, eu acho que isso aí se aplica a tudo. Com certeza. Aos filhos, à esposa, ao exercício, aos hábitos, a você chegar atrasado um dia no trabalho, né? Então, esse não errar na cirurgia, eu acho que talvez seja um pouco mais drástico. Mas não errar na vida toda? Não existe isso, né? Vai errar o tempo inteiro. Então... Impossível, né? Fernanda, você tá olhando com um olhar reflexivo. É, Parece que eu tava você aqui tá pensando, visitando o seu passado. Eu tava aqui pensando O que você encontrou no seu passado? Eu percebi esse olhar dela também. Eu falei, o que ela tá pensando? O que ele tava falando? Eu Você fiquei já lembrando. pensou o que se passa na cabeça dela? E é verdade, eu estava aqui pensando quando eu morava em São Paulo, antes de me mudar para Maringá, que existia já na minha cabeça uma coisa muito forte que eu falava assim, que no dia que eu trabalhava o dia inteiro, que em São Paulo os períodos são de 7 horas de trabalho, de 6 horas de trabalho. E aí você faz um período das 7 a 1 e da 1 às 7. Então você não tem horário de almoço. E às vezes eu tinha que mudar de unidade na hora do almoço. Então eu tentava, terminava o exame, saía correndo, passava num lugar que tivesse comida fria. Então geralmente eu pegava comida japonesa, porque se eu pegasse uma comida quente e fosse comer ela fria, depois me dava um mau humor enorme. Então eu chegava no outro lugar, já tinha paciente esperando, então eu já começava. E aí entre os exames era tipo um sushi por vez para poder almoçar. Então, e aí nesse dia, e era um dia que eu fazia isso o dia inteiro. Os outros dias eu só trabalhava de manhã. E nesse dia eu falava, gente, hoje eu vivi para trabalhar. E nos outros dias eu trabalhava para viver. E aí aquilo fazia muito mais sentido para mim, trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Entendeu? E isso sempre para mim foi muito forte, assim. Então hoje, mesmo hoje, eu trabalho todos os dias de manhã, fixo, assim, né? Fora de casa mesmo, e uma tarde. Só que em Maringá são 4 horas o período.
Então, eu tenho 2 horas de almoço, eu não pego trânsito, é outra vida. Então, de 12 horas que eu trabalhava em São Paulo, num dia que eu trabalhava o dia inteiro, eu passei para 8 em Maringá. E ainda mantive os meus períodos disponíveis, que hoje eu ainda tenho a questão do digital, que eu acabo trabalhando um pouco à tarde no digital, mas consigo também ter essa questão do conseguir fazer atividade física num dia, fazer o transporte das crianças no outro, e aí vou tentando equilibrar a rotina. Mas o viver para trabalhar, para mim, sempre foi muito pesado. Assim. Eu sempre achei que o trabalho tinha que fazer parte da minha vida e não ser a minha vida. Apesar de eu amar o meu Mas trabalho. isso aí é uma exceção também, né? A maioria dos médicos, o trabalho é a vida. É a vida, então. Ou pelo menos é assim, 80% da vida, é grande parte da vida. Não, e o problema é o Marcelo falou isso, né? De você ter períodos de desequilíbrio. Tudo bem, com um objetivo definido e com um Temporário. tempo definido. O problema é o sujeito fazer isso aí que a Fernanda está descrevendo para sustentar pseudo-confortos, para sustentar a mansão financiada, para sustentar um carro do ano. Será que isso é conforto de vez? De verdade? Não sei. Não sei. Isso daí não é um desequilíbrio pontual para um projeto pontual, para um crescimento pontual. Isso aí é a vida Isso é a da rotina, pessoa o exato, tempo inteiro. Ou exato. E seja, aí leva ao burnout. é um desequilíbrio Exato. crônico, né? Que vira a vida. E aí eu não, respondendo a pergunta mesmo que eu fiz, eu não considero isso conforto. Não. Tem outra concepção de conforto pra mim, né? O que define, então, um médico de elite nessa área pessoal, conjugal, de relacionamento? Quem sou eu pra definir ele como um todo, assim, mas eu acho que passa por você ter um objetivo, projetos definidos de curto, de médio, de longo prazo. Difícil, né? Às vezes, vou definir minha vida pra 5. Pô, não é exatamente assim que você consegue, as coisas mudam. Mas você ter alguns objetivos definidos e você acelerar ou desacelerar baseado naquilo. Você ter uma organização financeira para você comprar seu tempo no futuro. E você comprar seu tempo no futuro com as pessoas que importam com você. Porque nada te adianta ter tempo e dinheiro se você for sozinho. Pelo menos na minha concepção. Se você não tiver ninguém que goste, você vai um cara sozinho, cheio de dinheiro no bolso, o que isso vai te agregar? Então, aí respondendo na minha esfera pessoal, eu tento comprar meu tempo no futuro para ter mais tempo disponível para as pessoas que eu gosto. E aí eu tento dar o gás ou acelerar baseado em projetos, visando esse desfecho final, assim. Desde que você cuide no caminho, né? Desde que você não ligue o foda-se no Porque caminho, se né? você perder no caminho, você Não vai adiantou fazer aquilo nada. que você fez. Não adiantou nada. E outro detalhe que E última coisa, só, e você aproveitar o caminho. De alguma maneira você aproveitar, porque nada adianta também você só, não, lá é o desfecho final, pote de ouro, pô, e o caminho todo, você não aproveitou nada, foi um inferno, não sei se valeu a pena. Eu sempre falo com o pessoal também que tem que se comprometer com uma meta, né? Você não pode viver em vão. Então, um projeto é legal, mas você tem que ter a meta daquele projeto, né? Pra que você tá criando aquilo? Qual que é a sua meta? Qual que é a sua meta diária, a sua meta semanal? E aí um cara que eu aprendi isso foi o Jerônimo Temel, que ele sempre fala que o micro reflete o macro, né? Então você tem um dia ruim, você tem uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, uma vida ruim. Então você precisa de cuidar de um dia bom, uma semana boa, um mês bom, um ano bom. Então pequenas metas podem ajudar nesse controle de ansiedade. Porque aí o cara não passa a ver daqui a 20 anos. Ele quer um dia melhor, uma semana melhor, um mês melhor. É aproveitar o caminho, melhor. né? É isso aí. O dia a dia de alguma maneira tem que ser bom, Com né? metas. Legal. Doutora Fernanda, a gente tá caminhando pro final desse episódio. É a hora que você escreve no comentário. Tava tão bom. Doutora Fernanda, vocês têm um projeto. Cada um de vocês tem um projeto pessoal e vocês em conjunto têm um projeto coletivo, que para mim é um movimento. E um movimento que agrega médicos para se tornarem em diferentes áreas da vida médicos de elite. A mesma pergunta que eu fiz para o Lito, eu faço para você. Chega um médico hoje para vocês, no Médicos de Elite. Como mostrar um caminho saudável na vida pessoal dessas pessoas? Como? Qual é o método? Qual é o processo? Qual é o caminho? Existe? Eu acredito que exista, sim, através dos métodos que a gente estava falando, né? Cada coisa
a venda tem um jeito de fazer que o Marcelo testa e acha que é melhor. A parte do posicionamento digital também. Eu acho que a primeira coisa, na verdade, é entender onde estão os principais problemas naquela rotina de cada um, né? Porque eu acredito que um vai ser mais organizado financeiramente, mas vai ter outro tipo de desafios, enquanto alguém que vai ter a vida organizada no dia a dia vai ter mais desafios financeiros, enquanto o outro vai estar tudo organizado, mas não sabe se posicionar no digital e está trabalhando igual um louco na roda dos ratos. Então, eu acho que aí é primeiro entender onde cada um está precisando de auxílio, e aí tentar, com a nossa vivência, com a nossa experiência, trazer um pouco do que a gente já passou para tentar orientar. Na verdade, eu acho que é um caminho de orientação ali, de acolher, entender onde está pegando, né, vamos dizer assim, e tentar ajudar na orientação. Tendo carreira, família, amigos, em momentos muito bons da sua vida, você já se sentiu sozinha? Eu não sei te dizer isso. Talvez em momentos ruins. Mas eu acho que mesmo nos piores momentos que eu já vivi, que eu consigo contar nos dedos, assim, piores mesmo, e eu me senti muito acolhida pelos amigos e família. Então, não sei, eu acho que não. Ana, o que levou você a se juntar com esses 3 doutores aqui e embrenhar nesse caminho de vamos ajudar os médicos? Me fala. Eu acho que, assim, como médica, na assistência mesmo, eu sentia que minha vida tinha uma rotina, que foi o que você falou aí, né? Uma rotina repetitiva, monótona, e de alguma forma eu sei que tem vários médicos que são felizes com isso. Eu não me via fazendo isso o resto da vida, até 50, 60 anos. Tanto porque, pelo propósito mesmo, que eu gosto da vida dinâmica, eu gosto do movimento, eu gosto de projetos que me alavanquem e não que me mantenham ali naquela estabilidade, né? Então, eu não me sinto bem de levar a vida inteira assim. Por isso que eu criei lá o meu projeto da Neurorádio. Só que qual que é o problema do projeto da Neurorádio? Que não é bem um problema, né? Mas é uma limitação. O nicho é um público muito nichado. E eu vou ter sempre ali X alunos e não dá pra alcançar mais gente, muito mais gente, né? E aí eu comecei a pensar muito nisso, Marcelo, acho que cada um tinha esse propósito ali da sementinha, que qual outro nicho que a gente pode impactar fazendo o que a gente faz, que seja tão amplo quanto centenas, milhares, em algum momento, 1 milhão de pessoas, que é o médico. É muita gente, né? Então, essa escala de abrangência, de buscar algo que era uma dor do médico, a gente começou a imaginar qual que seria a dor, né? Qual que são as dores do médico? É isso que a gente está falando. Finança, gestão de tempo, saúde mental, relacionamentos, né? Então, essas dores que não são técnicas, mas são da vida pessoal ali, a gente percebeu juntos que isso é não só muito frequente, como extremamente escalável. É muita gente que precisa disso. Então, acho que surgiu disso, assim. E acho que nós 4 temos esse mesmo anseio de não consigo passar a minha vida só laudando ou só fazendo essa medicina assistencial. A gente queria um pouco além disso, né? Então, juntou aquele incômodo, desconforto incomum, misturado com sonho. Acho que deu nisso. E você se alimenta disso, parece. Eu me alimento disso, aham. Uhum. Eu faria só isso na minha vida. Então, acho que é uma coisa importante pra mim, né? Vocês são médicos dos médicos numa área não física. Profundo. Porque... Não é? As áreas que a medicina não alcança, vocês alcançam. Esperamos que sim. Marcelo. Bom, 2 coisas assim. Eu sempre faço com a galera da mentoria lá, eu faço um onboard lá, eu vou perguntando como é que tá, qual é a sua qualidade de tempo com a sua família,
como é que você gradua de 0 a 10 o tempo que você passa com seus filhos, quanto que você ganha, quanto que você gostaria de ganhar, para tentar ajustar alguma coisa que eu acho que às vezes só de olhar de fora você fala, pô, por que você tá fazendo isso aqui? Dá para melhorar. Então, é um ponto, né? E o outro ponto é o seguinte, no marketing a gente usa muito a jornada do herói, né? Então, assim, se eu conseguir dar a volta por cima, sair de uma situação que estava tão ruim para mim, estressante, enfim, por que eu não posso impactar mais vidas para que eles sejam transformados também? Então, por que não criar um médico de elite, entendeu? Eu acho que a pergunta é essa. Acho que é mais do que uma missão nossa, é um propósito. E é muito legal, é muito gostoso quando você vê alguém dando a volta por cima, criando outra realidade, né? Que o cara cria a realidade, né? A realidade não vem de encontro a ele. Ele tem que criar, ele tem que partir para cima. Isso é muito legal. Tem uma coisa que eu aprendi há alguns anos, que é mais uma daquelas que regem a minha vida. Tudo, absolutamente tudo na vida acontece 2 vezes. A primeira é aqui. Tudo. De bom ou de ruim, a primeira vez que acontece é na sua cabeça. E a segunda se materializa. Doutora Fernanda, onde você quer chegar com médicos de elite? Eu te faço perguntas fáceis, né? Quando ela dá... Sempre tem um suspiro. Esse suspiro já diz tudo. É assim, ó. Quando eu entrei no Instagram, falavam assim, se você tiver um propósito muito bem definido... Pronto, achou. Eu não tinha um propósito. Eu estava ali porque eu achava que eu devia estar ali e eu acreditava que aquilo ali era um projeto que me fazia bem e que poderia fazer bem para outras pessoas. E mais uma vez eu te respondo, eu não sei onde eu quero chegar, mas eu acredito no projeto. Eu acredito que ele pode fazer bem para outras pessoas. E eu tô aqui porque eu acho que eu tenho que estar aqui, entendeu? Mas eu não sei onde eu quero chegar. Eu tô curtindo o processo. É o que o Lito falou, é maravilhoso isso. Porque uma vez eu ouvi um amigo falando, acho que ele estava numa live, e ele falou assim, quem foi que disse que você tem que ter um propósito, né? Porque o propósito pode aparecer no caminho de alguma coisa que você acredita hoje. Acho que é um pouco o que você Aí está, falou. exatamente. Né? É maravilhoso isso. E você pode mudar de propósito Exato. também. O caminho, é. Você pode ter alguns propósitos na sua vida, né? Exato. Então vai, já que você falou. Cara, eu, assim, achei a resposta da Fernanda fenomenal. E juntando até com um link que a Ana falou, eu passei por isso também. Quando eu comecei meus projetos ali na minha área de radiologia musculoesquelética, cara, é um universo pequeno. O Marcelo tem quase de cabeça aí. Quantos radiologistas tem no Brasil? 16 mil. Você tem Com 16. título de especialista, um pouquinho a mais. Cardiologistas? Radiologistas. Mas de neuroradiologia já deve Então, ser aí uns você 3 mil, Você 4 pega o mil. conjunto, radiologistas todos têm 16 mil. O radiologista musculoesquelético vai ser um subconjunto pequeno disso. Aí eu, em determinado momento, eu falei, cara, eu posso me esmerar aqui, fazer o meu melhor, que eu gosto de fazer, mas eu vou estar impactando X mil pessoas. Ou Menos. centenas, né? E se eu der um passo pra trás e falar pro radiologista? Não é muito minha vibe, eu não gosto de falar de radiologia geral, não me sinto muito bem, eu prefiro só minha área. Mas se eu der um outro passo pra trás e falar com médicos, pô, isso eu gosto. Porque eu sei o que os caras passaram, eu sei como foi sofrido em determinadas partes do processo, como é sofrido você ser médico. E aí foi o que a Ana falou, eu posso fazer isso aqui pro resto da vida tranquilamente, ou pelo menos nesse momento eu acho que eu consigo fazer. E pra mim basta, por hora tá bom. Eu não acho que nossa, o propósito é um negócio difícil, né? Nossa, qual é o seu propósito? Pô, sei lá, né, meu? Mas por hora pra mim, tô gostando. Quando eu pensei, pô, se eu puder ajudar uns caras sofrerem menos algumas coisas no processo aí de virar médico e de se posicionar e de mercado de trabalho, me pareceu legal. Tá bom. Arrumei, conversei com uns malucos aí que nem eu. Eles gostaram da ideia. Estamos aí. E eu vou trazer só mais um dado aqui, a gente pode abordar depois, em outro momento, mas que é um fator que traz muita ansiedade, é que grande parte dos médicos, ele sai formado com uma dívida milionária do financiamento estudantil, né? Porra. Então... Cada vez mais isso é uma realidade no Brasil, né? Ele já sai devendo 1, 2 milhões. Então você imagina
a pressão que ele já tem. Além de tudo, ele tem uma dívida para pagar para o financiamento estudantil, seja de banco privado ou do governo. Mas é outro fator aí que causa muito estresse na galera que está se formando agora. Vamos pro finalmente. Vamos. Pergunta rápida para respostas rápidas, não precisam ser tão rápidas, mas... Ana, doutora Ana, o que um médico, uma médica tem que parar de fazer e o que ele tem que começar a fazer para ter uma vida boa? Tem muitas coisas que daria pra falar. Vou focar em uma. Uma que tem que Uma. parar e uma que tem que começar. Já vão pensando aí, vocês estão no privilégio, porque eu peguei ela queima-roupa aqui. Tem que parar de falar sim pra tudo. Eu acho que tem que começar a dizer não, aprender a dizer não, que é uma coisa que a gente não sabe muito. E esse não é voltado aí pras prioridades e propósitos mesmo que tem. Então, acho que essa capacidade de gestão de tempo está muito relacionada a falar não quando é necessário. Qual foi o maior não que você já falou? Eu acho que, assim, um não bom que eu falei, acho que eu tenho aprendido a falar mais não. Mas, assim, vários chefes e gestores de onde eu trabalho me oferecem períodos para laudar mais, para aumentar meu trabalho, para mais período no hospital, na assistência. Hoje em dia eu falo não falo muito não para essas situações, né? E aí E é libertador, porque eu tô falando sim pro meu projeto digital, para aqui o Médico de Elite, falando sim para meu tempo com minha família, amigos, lazer. Então esse não é sempre acompanhado de um sim, né? Maravilhoso. Lito, o que o médico tem que parar de fazer e tem que começar a fazer? Marcelão, eu com certeza vou reforçar o coro da Ana. E até trazer o peixe para um negócio que o Marcelo fala demais. Você vai lá ver o radiologista, às vezes é oferecido, não precisa nem entrar em valores, mas X reais para dar um laudo. E aí o cara lá no âmago dele se sente mal, fala, cara, não, isso não é legal. Mas aí ele meio que vou usar um termo que às vezes não é legal, se corrompe, mas enfim, cada um tem seu contexto de vida e vai lá e aceita. A gente tá aqui, o Marcelo gosta muito de falar isso, você não precisa aceitar isso, cara. Você pode mudar a sua realidade. Você pode mudar, você pode falar seus nãos aí. Você pode começar a usar seu dinheiro de uma maneira mais inteligente para tentar isso. Você ter seu backup lá financeiro para você não precisar fazer isso. Você pode aprender a usar seu conhecimento, se vender de outra maneira. Então, reforçando o coro da Ana, aprender a falar, umas coisas que eu mais gosto, que eu mais aprecio hoje em dia, é poder falar não. Quero expandir essa mensagem mais. Falar não para coisas que você não se sente bem, que lá no seu âmago te fazem mal. Não aceitar. E você, doutora Fernanda? Eu acho que tem que falar mais não. Assim, uma coisa que ele não deveria fazer, né? Eu acho que é gastar por conta, sempre olhando bens materiais como se isso fosse gerar conforto, né? E começar a olhar mais para o retorno de momentos e pessoas. Eu acho que você fazer as coisas por pessoas vale muito mais e tem muito mais retorno do que fazer por coisas, né? Por dinheiro, por trabalho, por coisas materiais. Então, eu sempre falo assim, eu posso parecer um trator passando em cima de tudo quando o assunto é me esforçar para encontrar e para viver momentos, por viagens, coisas assim. Mas eu tenho, assim, eu acho que o maior não que eu já falei na vida foi quando eu fui convidada para entrar no Einstein, aqui em São Paulo, eu morava, e era para começar dando plantão, para depois conseguir conquistar um espaço na rotina do dia. E o plantão me fazia não dormir e eu tinha crise de ansiedade por conta das noites mal dormidas. Não era o plantão em si que me deixava nervosa, mas era as noites mal dormidas. Então, aquilo para o meu bem-estar emocional, mental e inclusive físico era muito prejudicial. E eu acho que foi o não que mais me marcou, assim, que foi não aceitar, mesmo que fosse para ir para o Einstein, que era assim
né? O lugar mais almejado mesmo. Levei muita bronca de chefes meus, porque eu falei não, porque tem que entrar pela porta dos fundos. E aquilo para mim foi libertador também, porque eu já tinha total consciência de que aquilo não era para mim. Então eu acho que tomar essa consciência e poder priorizar o que realmente importa, eu acho que seria assim o maior conselho que eu poderia dar para qualquer médico. Marcelo. Bom, concordo com o que todo mundo falou aqui, mas eu acho que parar de se preocupar com julgamentos, isso significa muitas vezes se afastar dos Zeca Urubus que estão ao seu redor. Tem gente que simplesmente não tem a sua mentalidade, eles nunca vão entender o que você está fazendo. Então confie em você, para de se preocupar com julgamento e arrume um meio de ser protagonista da sua vida na medicina. Porque senão você vai ser simplesmente uma pequena engrenagem num sistema de outra pessoa. Então você tem que ser o protagonista da sua vida. Assim como você é protagonista da sua vida pessoal, você tem que ser o protagonista da sua vida profissional. Forte isso, cara. Forte. Boa. Muito bom. Forte isso. Você que tá aqui, anota isso aí, porque isso vai mudar a sua vida. E a gente encerra o 3º episódio, né, da nossa jornada Médicos de Elite. E pedir para você seguir, compartilhar, comentar, chamar mais médicos para esse movimento, né, que nasceu em grande estilo e tem muitos médicos ainda para conquistar, muitas médicas para conquistar e colocar na vida dessas pessoas todo o bem-estar que eles merecem, como uma retribuição por tudo que eles fazem por nós que não somos médicos, né? Então, gratidão pelo seu tempo que ficou aqui com a gente, muito obrigado por participar, por nos escutar, por contribuir com o seu comentário, com o seu compartilhamento, e gratidão ao Quarteto dos Médicos de Elite. Muito obrigado por permitir que eu faça parte disso também. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Aí.